Graça e paz, irmãos. Alegria poder estar partilhando dessa festa, dessa celebração. 35 anos, 29 dos quais pude estar a essa mesa. E eu quero louvar o Senhor por ter me permitido conhecer o Ministério Sal da Terra. 29 anos comendo desse pão, tomando desse cálice que tem transformado a minha vida e a minha casa. E o tema que ficou para que eu pudesse partilhar é santificação pela palavra de Deus e pela oração. Mas eu quero antes mandar um abraço para os nossos irmãos que estão lá em Goiânia. São tantos queridos, não quero citar nenhum nome lá para não deixar ninguém de fora. Mas um grande abraço aos irmãos que estão em Goiânia, também em Salvador. Em especial para o Léo, Fabiana, a Ana, que saíram de viagem para estar com os irmãos lá e cederam a casa deles para que a gente pudesse ficar hospedado. Então obrigado, Léo, pelo carinho, pelo cuidado com a nossa família. E eu quero te convidar por um instante a fechar seus olhos. Eu sempre gosto, antes da gente partilhar algo da parte do Senhor, pedir que o Espírito Santo possa falar e inspirar o nosso coração, para que não sejam meras palavras lançadas ao vento, mas que elas sejam transformadas em virtude e graça no nosso coração. Pai, obrigado por tudo aquilo que nós já vimos e ouvimos nesse lugar, por tantos testemunhos, por tantas palavras que têm inspirado e moldado o nosso coração. São tantas histórias que nós não sabemos nem por onde começar a agradecer ao Senhor. São tantos feitos, tantas realizações, que a única coisa que pode vir à nossa memória é que o Senhor tem sido bom e misericordioso com o nosso ministério, Senhor. Oramos para que nesse tempo, nesse pouco tempo que nós temos, o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, na mesma amplitude, na mesma essência que o Senhor falou ao meu coração. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos reter tudo aquilo que vem do Senhor, retendo o que é bom e lançando fora aquilo que não tem valor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom, como eu disse, o tema é santificação pela palavra de Deus. Esse é melhor? Obrigado. E pela oração. E se existe, irmãos, um processo que é inegociável na vida do cristão, é a santificação. Sendo a vontade de Deus para a nossa vida, santidade é requisito para que a gente possa contemplar a sua glória e viver o seu propósito. Eu confesso que quando eu recebi esse tema para partilhar, me veio à memória as muitas crises que eu passei no início da minha vida cristã por não compreender o processo de santificação. E talvez esse seja a sua dúvida, esse seja o seu desafio. Eu passei alguns momentos de crise e no início até pensei que não daria conta, porque eu imaginava que santificação era algo que vinha de mim para Deus, era um esforço próprio, era mérito próprio, e para que eu pudesse ser aceito por Deus, eu precisava ser santo, assim como Ele desejava que eu fosse santo. E todas as vezes que eu me empenhava e dedicava e buscava o processo de santificação, de separação, de entrega ao Senhor, eu me via frustrado, porque quando eu me comparava àquilo que a palavra de Deus nos pede, eu estava muito aquém daquilo que era o desejo de Deus para a nossa vida. Mas lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, eu queria te convidar a abrir lá, em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, quando me deparei com esse texto, algo saltou aos meus olhos, o Espírito falou ao meu coração, que mudou a minha percepção, que mudou a minha visão acerca do trabalhar de Deus na nossa vida, no processo de santificação. Ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E ele diz, para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Eu compreendi que sem a ação de Deus na minha vida, uma ação direta e contínua, eu jamais seria santo em toda a minha forma de viver. Que não bastava o meu empenho, que não bastava a minha dedicação, se eu não permitisse que Deus trabalhasse no meu coração de forma a sua santidade se manifestar na minha vida.
Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança do divino sobre a terra. Somos a representação de Deus em meio à sua criação. Nós somos criados à imagem daquele que é santo, o próprio Deus. E sendo assim, irmãos, a forma como nós pensamos e somos deve estar afinado, deve refletir o modo como Deus pensa e é. Dessa forma é necessário que falemos menos a nosso respeito e mais a respeito de quem Deus é. Nós precisamos expressar mais quem Deus é e a sua natureza do que aquilo que nós somos ou desejamos nos tornar. O reino de Deus não fala de nós, mas fala de um Deus misericordioso que veio ao alcance da humanidade. E devido à situação pecaminosa que a humanidade se encontra, muitas vezes nós normalizamos coisas que nós vamos vivendo no dia a dia. Vamos tornando corriqueiro atitudes que deveriam ser veementemente corrigidas entre nós, porque a situação de pecado da humanidade é antinatural para Deus. Nós não fomos criados para viver em pecado, mas nós fomos criados para viver em santidade diante do Criador. Para Deus, o seu e o meu pecado é uma aberração, é uma coisa que não faz parte daquilo que Deus nos formou para ser. A natureza humana foi criada para expressar em toda a sua extensão a natureza divina. Fomos criados para vivermos diante da presença do Senhor. Então, santidade não é simplesmente eu fazer algo que agrade a Deus, ou deixar de fazer algo que o desagrade. Por muito tempo eu pensei que era assim. Então, aqueles pecados que me eram muito escandalosos, havia uma energia gasta em cima daquilo, para que eu vencesse, eu controlasse aqueles meus desejos e impulsos, para que eu não os fizesse. Mas, longe dos meus olhos, todas as demais coisas que também são pecado, estavam passando livremente e atuando livremente na minha vida. E essas coisas me frustravam, porque por mais que eu me empenhasse, por mais que eu dedicasse tempo, eu jamais seria santo por mim mesmo, por meu mérito, por meu esforço, na amplitude e naquilo que Deus, Ele requer de cada um de nós. A santidade, então, não é simplesmente eu fazer algo que agrade ou deixe de fazer algo que o desagrade, mas é a manifestação visível do caráter de Deus que agora habita em cada um de nós. Amém? Deus está, através do seu Espírito, habitando em nós. Ele deseja que este caráter que agora permanece no nosso coração se torne visível. Essa nossa velha natureza adâmica, corrompida pelo pecado, precisa dar lugar a essa nova natureza feita em imagem e semelhança do nosso Criador. Só assim nós seremos realmente sal dessa terra e luz desse mundo. Pastor Paulo Júnior, há alguns dias atrás, postou um corte de uma de suas ministrações, onde ele disse que nós não podemos ser santos para nós mesmos, mas para que os outros vejam e reconheçam Cristo que agora habita em nós. Amém? Então a santidade não é algo para que eu bata no meu peito e eu declare que aquilo é mérito meu, que eu recebo de Deus, que eu experimento de Deus coisas que o meu irmão não experimenta porque eu sou mais digno do que ele. Não, santidade não é para isso. Santidade é para que o irmão, quando olhar para a minha vida, ele analisar a minha vida, ele veja mais de Deus em mim do que eu no meu coração, no meu corpo. Ele precisa se aperceber Cristo trabalhando cada dia mais no meu coração, de maneira que o Cristo que agora habita em mim se torne evidente. Então, ser santo é revelar Deus como Ele é aos corações que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão vivendo uma vida de profunda confusão e desentendimento. As pessoas precisam olhar para nós e perceber
o caminho que elas devem seguir. Nós precisamos inspirar o coração das pessoas, assim como Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então as pessoas precisam olhar para nós e ter o desejo no coração de serem santas como nós somos santos. E precisamos viver uma vida que não produza confusão no coração daqueles que nos observam. E aí talvez esteja o grande problema, o nosso problema. Esse problema não é daqueles que estão lá fora, esse problema é nosso, porque talvez tenhamos um discurso muito bonito e afinado, um discurso até pautado nas Escrituras, mas quando trazemos as pessoas para perto, para a nossa intimidade, para a nossa mesa, elas se escandalizam, porque elas não conseguem perceber na nossa vida, na forma como nós nos comportamos como família, tratamos aqueles que nós amamos, o Cristo que tão eloquentemente nós declaramos. Há uma incoerência muitas vezes da forma como vivemos e declaramos esse Evangelho. Eu tenho ministrado lá na nossa congregação, que às vezes os nossos amigos, eles não querem um contato com Cristo, porque eles não estão conseguindo ver o Cristo na nossa vida. Eles se escandalizam na forma como nós nos tratamos uns aos outros, como tratamos os funcionários, os empregados, os amigos de trabalho, os amigos de escola, a nossa família, e isso produz no coração deles um senso de confusão. Eles não entendem, e eles acabam se afastando daquilo que deveria ser o caminho. Então eu preciso ter coerência com aquilo que eu declaro e com a forma como eu tenho vivido. Você já parou para pensar a esse respeito? A forma como você tem vivido é coerente com aquilo que você tem declarado com a sua boca? Então, quando eu compreendo o que é santificação, meu esforço já não é mais para não pecar, mas para conhecer cada dia mais o Deus que me redimiu, o Deus que me salvou. E isso mudou a minha vida, porque eu parei de gastar esforço, meu irmão, lutando contra uma natureza que eu não posso vencer, e eu passei a me aproximar mais e mais daquele que tem o poder de sucumbir e vencer a minha natureza carnal, de fazer com que uma nova natureza surja de algo imperfeito. Então talvez você tenha se esforçado para vencer aqueles pecados que são escandalosos aos seus olhos. Então eu quero te convidar a gastar energia, a gastar força, a gastar tempo, se relacionando intimamente com o Pai, gastando tempo com Deus. Nós precisamos nos aproximar cada dia mais do Senhor, nos aprofundarmos cada dia mais na sua presença, para que cada dia mais estejamos parecidos com Ele. Quanto mais próximo de Deus, menor será a influência do pecado em minha vida. A sua força de vontade, a minha força de vontade jamais será bem sucedida na luta contra os hábitos pecaminosos que estão tão profundamente arraigados na nossa vida. E não se engane, irmão, não se engane. Quando nós pensamos que estamos bem, quando nós baixamos a guarda, a velha natureza, ela surge, ela rompe novamente com toda a força, e aí o orgulho, a vaidade e tantos outros pecados vão surgindo na nossa vida. Há um escritor alemão, Johann Arnold, ele diz que enquanto acharmos que podemos salvar a nós mesmos com a força de vontade, só faremos a maldade dentro de nós ficar ainda mais forte. O esforço pode produzir por um breve momento uma demonstração exterior de sucesso. Você pode olhar para aquilo que você está empenhando e fazendo e falar assim: estou tendo sucesso naquilo que estou fazendo, mas em algum momento a sua condição íntima, a minha condição íntima será revelada. Então, se eu estiver cheio de compaixão, é isso que fluirá de mim. Se eu estiver cheio de remorso, de amargura, de rancor, isso também será revelado pela forma como eu vivo. Então, santidade, meu irmão,
É um processo que acontece pouco a pouco na sua vida e na minha vida, onde nós vamos diminuindo e Cristo vai aparecendo. É necessário, meu irmão, que você morra. É necessário, meu irmão, que você diminua e o Cristo que habita em você apareça. Ele é a luz, Ele é o sal. Sem Ele nós não somos sal e nem luz dessa terra, e nós precisamos dar vazão a esse Espírito que agora habita em nós. Essa obra não é mérito nosso, é uma obra do próprio Espírito Santo, para que a glória seja dele. Então, se você é o que você é hoje, meu irmão, diante do Senhor, se Deus tem feito algo de valor na sua vida, não é mérito seu, saia desse lugar, é mérito dele. Tudo foi feito por ele, para que o seu nome fosse glorificado. O Espírito Santo vai continuamente trabalhando na nossa vida de uma forma integral, sem deixar nada de fora. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, 24, a palavra de Deus diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis, isto é, perfeitos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Quem fará isso? Quem nos santificará? Quem nos purificará? O próprio Deus da paz. Amém? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: é Deus quem te santifica. E de que forma, meu irmão, que Deus nos santifica? Por completo. Quer dizer, nada ficará de fora, nenhuma área da nossa vida ficará sem o toque de Deus, sem a ação de Deus na nossa vida, nos transformando. E Paulo reafirma isso no final desse versículo: aquele que o chama é fiel e fará isso. Então confie, meu irmão, que a obra que Deus começou na sua vida, ela só vai acabar no dia que Ele te recolher. Ele vai completar a obra, porque Ele é fiel e Ele fará isso. E há no processo de santificação duas ferramentas fundamentais para o estabelecimento dessa nova natureza e desse novo modo de vida, que é a palavra de Deus e a oração. O Hamilton falou um pouquinho a respeito disso na ministração passada, e não há como nós conhecermos Deus se nós não nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento e entendimento das Escrituras. Nós temos vivido um tempo que as pessoas estão se alimentando de redes sociais, de cortes em redes sociais. Se você tem vivido assim, eu quero te desafiar a mudar o seu estilo de vida. Você vai naufragar na fé dessa forma. Você precisa dedicar tempo, meu irmão, a conhecer Deus, e a forma que nós conhecemos Deus é através das Escrituras, não de uma forma rasa, não simplesmente lendo um versículo por dia. Você não vai sobreviver se alimentando de um versículo por dia. Você precisa gastar tempo entendendo o que Deus quer fazer através da sua vida. A Bíblia diz sobre amarmos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, ou seja, a nossa mente precisa estar envolvida no processo de adoração a Deus. E o que o Senhor está falando a respeito disso? De analisarmos e estudarmos as Escrituras. É só através deste meio que nossa mente tem comunhão com Deus. O ano retrasado, na escola de liderança, nós falamos sobre as disciplinas espirituais. Se você não teve oportunidade de fazer a escola um ano retrasado, eu acho que o livro ainda está disponível na Sal Editora. Compre, leia, aproveite. Aquilo vai desafiar o seu coração a mudar a forma como você entende a sua relação com Deus. E o escritor Richard Foster, no livro A Celebração da Disciplina, ele diz que ao estudarmos a palavra, nossa mente assume uma ordem conforme a ordem daquilo que nós nos concentramos. Então, à medida que
nós temos foco e atenção sobre um determinado assunto, gradualmente a nossa mente adquire as categorias contidas a respeito daquilo que nós estamos concentrados. Nós vamos tomando a forma daquilo que nós nos alimentamos. Então, se eu me alimento diariamente da palavra de Deus, a minha mente vai se moldando, se conformando com a mente de Cristo. Por isso, estudarmos a palavra é tão importante, é crucial para que a nossa mente seja aquilo que a palavra de Deus diz, a mente de Cristo, guardada, protegida por princípios e valores que não são removíveis, mas são fundamentos para a edificação deste homem e desta mulher, que é a casa do Senhor. Amém? Nossa mente se molda com aquilo que nós a alimentamos. Qual tem sido o seu alimento diário? Nesse tempo de redes sociais, e é uma crítica que eu faço a mim mesmo, nós gastamos mais tempo preocupados com o que o outro está fazendo, do que com aquilo que Deus quer que saibamos a respeito dele. O aparelho, a rede social é uma benção, o celular é uma benção, o computador é uma benção, é de Deus, irmãos, mas nós precisamos impor limites no tempo que nós estamos gastando com essas coisas, ao invés de estarmos focados naquilo que realmente é vida para a nossa alma. Diferentemente da meditação, que tem um foco devocional, estudar as Escrituras fala para nós de analisarmos com profundidade o texto. Não é simplesmente lermos, é entendermos, é nos submetermos à intenção do autor, daquele que está escrevendo aquela carta, aquele texto. Nós precisamos ouvir o que o autor tem a dizer e não aquilo que nós queremos ouvir. É uma forma diferente da gente se submeter à palavra. Não é, Senhor, eu quero ouvir do Senhor, pronto, Deus falou comigo, Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu tenho um testemunho de um irmão lá em Toyotaba. Ele é uma bênção. Ele sofreu um grave acidente, ele ficou com algumas lesões cerebrais, e um dia ele não consegue gravar nada na cabeça, mas de uma forma milagrosa ele decora os salmos. Então assim, ele tem o vídeo, o canalzinho dele no YouTube, que ele declara os salmos diariamente. Ele fala assim: pastor, tem gente sendo abençoado para aquilo que eu estou fazendo. Eu falei: maravilha, irmão, você está cumprindo o propósito. Só que ele tem a dificuldade em compreender muito daquilo que ele fala. E um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou revoltado com Deus, porque eu li o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e está faltando tudo para mim. E aí eu gastei um tempo com ele, explicando do que se tratava aquele salmo, o que Deus estava querendo dizer. E quando ele compreendeu, ele falou assim: nossa, minha visão mudou. Nós precisamos sair, meu irmão, desse lugar de um estudo, uma contemplação bíblica rasa, e buscar nos aprofundarmos no entendimento daquilo que Deus está querendo nos dizer. Buscar a verdade que nos transforma, e não apenas uma sensação agradável. Nós sermos santificados pela palavra vai requerer de nós uma atitude de humildade, porque nós vamos ter que nos submeter àquilo que é a vontade de Deus, e não querer convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas nos submeter àquilo que nós estamos estudando, aquilo que está em pauta diante de nós, compreendendo a natureza daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E de forma semelhante, a oração também possui um papel importante na nossa santificação, porque fortalece a nossa relação com Deus. Eu só posso me chamar de um verdadeiro cristão, meu irmão, se eu tiver uma vida de oração. Sproul diz que assim como a respiração está para a vida, a oração está para um cristão. Assim como você precisa do ar para viver, ele está dizendo que você precisa da oração como um cristão para continuar vivo na sua fé. A oração nos leva a buscar as promessas de Deus e a conformidade com sua palavra para vivermos a sua vontade. E talvez por ser tão simples, tão básico, a gente passe a desprezar esse presente de Deus para nós. Porque a oração não é um lugar onde eu vou pedir para Deus o que eu quero apenas. É um lugar onde eu vou ouvir Deus.
sobre o que Ele quer de mim, sobre o que Ele quer fazer na minha vida. É uma relação, não é um monólogo, é um diálogo, onde eu falo, Deus me ouve, e Deus fala, mas eu também o ouço, e eu me submeto à sua vontade. E por desprezarmos a oração, essa atitude tem levado muitas pessoas a um distanciamento do Pai, e a consequência disso é o quê? Uma vida de frustrações, uma vida de pecado, porque eu não gasto tempo naquilo que é o mais importante para a minha vida. E às vezes a gente está se sentindo tão ocupado com tantos afazeres. Eu falo por mim, irmãos, eu estava brincando com os irmãos lá na congregação o ano passado, falei assim, gente, o ano que vem a agenda da igreja vai ser bem light, pouca atividade, porque nós precisamos gastar mais tempo com os nossos irmãos. E agora, nós estamos em maio, os irmãos falaram assim, você falou que ia ser mais leve? Você falou que ia ser mais light, está parecendo que está pior que o ano passado. E a gente vai se sobrecarregando cada dia mais com coisas, se sentindo ocupados demais para orar. Eu não tenho tempo para gastar em oração, porque eu tenho muitas obrigações, e tinha que ser justamente ao contrário, porque tenho muitas obrigações, então eu tenho que gastar mais tempo com oração. Eu estava conversando essa semana, antes de virmos para cá, com a Franciele, a gente estava ali, nosso quarto, conversando a respeito da vida da igreja, e ela falou assim, amor, nós precisamos gastar mais tempo de oração, pela igreja, pelos irmãos. Eu falei, eu concordo, isso é de Deus, precisamos dedicar mais tempo, porque estamos tão sobrecarregados, tão ocupados, que aquilo que é o importante, aquilo que é o necessário, nós não temos feito. Nós só gastamos tempo com aquilo que nós valorizamos. Logo, meu irmão, se Deus e a oração têm valor para nós, precisamos gastar tempo com ambos. Lutero, ele tem uma declaração que eu quero partilhar com vocês, relevante e pertinente ao que nós estamos falando. Ele disse, se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Eu tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. Parece uma coisa que não cabe. Se ele tem tanto trabalho, como é que ele vai perder tanto tempo orando? Não, ele está valorizando aquilo que realmente tem valor, que é a presença de Deus. Os homens que marcaram a história da igreja com a sua vida, tinham oração como algo imprescindível. Eles dependiam da oração para exercer, para realizar a obra do Senhor. E isso tem que ser aquilo que nos inspira, que nos desafia, cultivarmos uma vida de oração. E aqui eu não faço uma crítica, porque se eu estivesse fazendo uma crítica, eu estaria inserindo a nossa igreja nisso, mas é um pensamento que Deus tem trazido ao meu coração. Talvez os nossos cultos, as nossas reuniões recheadas de tanto estímulos, que produzem tantas percepções, tem mais atrapalhado os nossos irmãos do que os ajudado. A gente chega num ambiente todo preparado, né? Luz baixa, perfumado, palco aceso, louvor que arrepia, o irmão está aqui recebendo de Deus, maravilha, transbordante do Senhor, ele sai da reunião assim vibrante, mas quando ele chega no comum da vida dele, lá no quarto dele ou na sala dele, no momento de devoção com Deus, ele começa a orar, ele não sente arrepio, ele não tem as mesmas percepções, ele não tem o mesmo estímulo, ele não se sente excitado com aquilo que ele está fazendo, e aí logo ele desiste de orar e cultivar uma vida de oração, ele começa a esperar o próximo culto, porque ele acha que no próximo culto ele vai sair de lá transbordante de Deus, mas não tem como transbordar de Deus, estamos chegando nas nossas reuniões vazios de Deus, irmãos. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Só temos como transbordar de Deus se chegarmos cheios de Deus, e nós vamos chegar cheios de Deus nas nossas reuniões, cultivando no secreto uma vida de oração, meditação e busca do Senhor. Aí as nossas reuniões são diferentes, os nossos ajuntamentos, meu irmão, não é para mim receber alguma coisa, mas é para me partilhar daquilo que eu tenho recebido de Deus diariamente.
Aí eu tenho o pão para alimentar o meu irmão, aí eu tenho o cálice para partilhar com ele, daquilo que é a minha vida, daquilo que é as minhas percepções, daquilo que são as minhas conquistas, as minhas derrotas, as minhas tristezas, as minhas alegrias. Como Hamilton diz, talvez a nossa mesa, a mesa que nós temos colocado para os nossos amigos, para a nossa família, seja muito mais uma mesa de morte do que de vida, porque nós não temos nada para colocar sobre essa mesa, só o nosso lamento e a nossa lamúria. Nós temos que partilhar com os nossos irmãos daquilo que nós temos recebido nesse momento de intimidade. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, voltar urgentemente a buscar Deus de uma forma intensa nas nossas casas. Não é no nosso pequeno grupo, não é nas nossas mesas de comunhão, não são nos nossos cultos, não são nos nossos retiros, nas nossas conferências, mas é ali de uma forma ordinária, comum, dedicando. Se nós queremos experimentar o extraordinário, nós precisamos viver de uma forma fiel àquilo que é o ordinário. Ordinário, meu irmão, não é coisa que não tem valor, não, é uma coisa comum, que às vezes nós desprezamos, mas que tem sua importância. Resumindo, minha vida em santidade será um reflexo direto da minha vida de intimidade, de oração e obstinação em compreender o real sentido da palavra para a minha vida. Eu só serei um homem e uma mulher cheio de Deus se eu dedicar e gastar tempo em compreender aquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim na vida do outro. Amém? Que Deus nos ajude nesse caminho. Amém.